Olá Itajaí, Joinville, Barra do Sul, Brusque aqui no lado, e um abraço grande a todos os municípios que pegam o sinal da TV BE, que tem o sinal da TV BE na sua antena. Bom, o programa de hoje nós tivemos lá no Sindip. O Sindip recebeu uma visita bastante importante, o cônsul-geral da Austrália, para uma troca de informação, tecnologia. Ele conversou com os armadores ali, falando a respeito da pesca na Austrália, mostrou o potencial australiano. E o potencial australiano não é maior que o potencial de Santa Catarina. Só que eles estão bastante organizados em relação à pesquisa, à aquicultura. Eles a criação de peixe na Austrália é bastante forte. Mas bem, a gente conversou com o cônsul, a dona Tânia, que eu acompanhava, traduziu a entrevista, as respostas dele, e também conversamos com o Giovanni Monteiro. O Giovanni conversou com a gente a respeito dessa visita, a importância que ela teve, e logo depois a gente bateu um papo informal, conversando a respeito dessas leis e coisas que vêm de Brasília, de cima para baixo, como sempre, em cima do setor pesqueiro. Bom, primeiro vamos ver a entrevista de Giovanni e logo depois conversamos com o cônsul-geral da Austrália. Giovanni, vamos começar por essa visita do cônsul australiano aqui no Sindip. Qual o motivo disso e o que acarreta essa visita dele para o setor pesqueiro aqui no sul do país? Eu acho que, Gaúcho, tudo bem? Obrigado de novo por a oportunidade e a Voz dos Navegantes. Acho que a TV BE também é importante, grande parceira e enaltecendo o setor produtivo, né, em Santa Catarina, que é o quinto PIB de Santa Catarina. Pedido veio do CONEP para atender a Austrália. E a gente só fica lisonjeado, né, que do país inteiro escolheu justamente Santa Catarina. Algum motivo tem, né, essa responsabilidade que o setor tem de investir em pesquisa da melhor frota está aqui, as melhores indústrias, tanto de processamento de pescado como enlatado está aqui. O que a gente deseja, Gaúcho, né, é justamente aquilo que a gente viu. A gente viu numa palestra como essa, que a pesquisa tem que ser feita, né? Onde a gente vê um navio daquele fazendo pesquisa e um órgão que edita, faz a pesquisa e faz as recomendações que a pesca de camarão tem que ser tantas toneladas, ou de salmão, ou disso, ou daquilo. Esse que é importante, a pesquisa, não esse sistema do Brasil, que não existe pesquisa, e pior, a parte do meio ambiente, né? E aí, diga-se, inclusive, outros órgãos estão ligados ao meio ambiente, centros de pesquisa, fomentando a não pesquisa no mar, que é a coisa que eles fazem, uma pesquisa verdadeira de amostragem, e fomentando aquelas proibições, né, que hoje a gente vê no Brasil, que está em extinção, essa mídia alarmista, mentirosa, né, que os peixes estão em extinção. Por que não tira aí a sardinha? Nós já mandamos ofício, por que não tira a sardinha do anexo 2, né, da IN 5 de 2004? Não está em extinção, a prova é isso, 115 mil toneladas, com um tamanho cada vez maior da sardinha, como o pessoal hoje, às vezes as enlatadoras reclamando, pô, esse peixe está muito grande para a lata, né, porque é a recuperação, então não tem que haver pesquisa. Então a gente viu, estamos sim um país de desenvolvimento, mas a gente pode chegar lá onde que esses países, a gente sempre está pesquisando na internet, a gente tem que avançar e ter pesquisa, tem que ter pessoas sérias, tem que ter pessoas que comandam o Ministério da Pesca, que entendam a realidade de pesca. O ministro sempre fala que é uma peça política importantíssima, mas as pessoas, as secretarias que estão lá e os técnicos, tem que ser pessoas que sintam, que sabem da dor que o pescador artesanal passa, que o pescador industrial passa, que o armador passa, que o industrial desse maior polo pesqueiro sofre com, né, as arbitrariedades, às vezes, de fiscais que chegam, parecem policiais federais. Vamos fazer, ô Gaúcho, tem que arrumar isso aqui, Gaúcho. E às vezes não usando a mesma força de fiscalização como usa para outros estados. Exatamente. Eu não sei, eu vou adiante, graças a Deus, em todos os locais que eu vou, eu sempre tenho as portas abertas. Esses dias eu estive na Polícia Federal, falando com os delegados da Polícia Federal e esclarecendo que o setor é um setor sério.
Esse setor não é um setor de bandido não, como muitos falam, né? E postam, e às vezes em redes de Facebook, né? É um setor sério, gente, setor que emprega, né? Que paga seus impostos em dias, né? A gente viu o faturamento ali, a gente até dá risada, né? O faturamento da Austrália é em 4 bilhões de dólares, né? 2 bilhões de dólares, chegando a 4 milhões. Esse é o faturamento de Santa Catarina. Esse é o faturamento do setor pesqueiro, né, do nosso estado, né, que arrecada imposto, que gera imposto, que paga os fiscais, que paga isso. Por que atrapalhar? Se está errado, volto a afirmar, Gaúcho, se os peixes estão em extinção, né, vamos fazer pesquisa séria. Se estão em extinção, tá bom, nós vamos pescar isso, vamos arrumar alternativas. Se as indústrias estão com seus cifres irregulares, fechem, lacre. Agora, pelo amor de Deus, gente, quem tem gerando 400, 500, 1.000 empregados, 2.000 empregados, tem que ser respeitado. Eu acho que esse setor tem que ser levado a sério. E que situação, em que pé está a situação da 6969 e outros probleminhas que depois a gente discute? Quarta-feira que vem nós vamos ter um café da manhã no Congresso com a Frente Parlamentar da Pesca, com o deputado, e nós vamos levantar esse problema, esses PLs que saem, né, de deputados que não sei o que eles têm com tanta ONG, né, o que eles priorizam essas ONGs, eu não sei se são fundadores, né, copartidários, né, esses projetos absurdos, né, tem 2 tramitando, então acho que a gente tem que resolver isso. Acho que eu sempre confio na questão do diálogo, acho que a gente tem que dialogar com o IBAMA, às vezes é difícil, como falaram que a N2 não vou mexer, que tem que ser desse jeito, o Fernando teve uma reunião, não vou mexer, desse jeito, está acabado. Poxa, mas há 2 anos para regulamentar, não, a doutora Cláudia inclusive falava, não, nós vamos sentar as recomendações de vocês, aí falam arbitrariedades, como é que um barco... Então nós temos, para o pessoal entender, nós temos 2 realidades. No Ministério da Agricultura, as condições sanitárias a bordo têm que ser rápidas. Então nós explicamos que os barcos levam gelo para gelar o pescado lá a bordo, tá? Isso eu falei para os fiscais, né? Eu não sei que mundo que eles vivem, né, Gaúcho? Então, e mostramos isso na reunião do CONAP, né? Eu acho o seguinte, como a gente comentou num outro programa, a regra tem que ter, a fiscalização tem que ter, porque tem gente burlando. É óbvio que o barco leva gelo, tem gente. Claro, eles têm que dizer, tem que ter escrito, tem que levar gelo. Porque senão é capaz de chegar uma lei e dizer que não leva. Não vou levar porque não está escrito. Azar dele, vai apodrecer, todo mundo sabe. Mas alguém vai vender esse peixe? Pois o fato não é dizer que tem que levar gelo. O fato é, o que vem agregado a isso, essas normas que vem agregado, essas imposições ridículas, e são ridículas mesmo, a palavra é essa, como a gente comentou no programa passado, a respeito da necessidade de comunicar 3 dias antes da descarga, comunicar o nome científico do peixe, no bom português, abobrinha. É lógico que tem a parte sanitária tem que estar escrito, porque vai ter gente, coisa ruim tem em qualquer setor. Pode até ter gente guardando o peixe junto ao óleo. Se ele vai vender depois, eu não sei. Isso não existe, é óbvio. Nós estamos chegando ao limite da coisa. Estou chegando no limite para exemplificar. Nenhum pescador faz isso no mundo. Agora, esse tipo de regra, como é que está sendo aceito? Esse questionamento do setor para essas regras absurdas, eles estão revendo isso? Ou o que eles disseram vai ter que ser assim? É assim mesmo? Os 3 dias, o nome científico e o restante que não adianta nem falar? Infelizmente, na reunião que o Fernando e membros do Brasil inteiro tiveram na reunião, Gabriel Gavazar, tudo, o pessoal do Simpesca Sul, foi levantado. Em primeiro lugar, o pescador não tem conhecimento, né? Existem dezenas de espécies de tubarões, dezenas de espécies de arraias. Eu não sei identificar, mais que a gente tenta buscar entender um pouquinho, ninguém tem a formação oceanógrafa. Então é impossível fazer isso, nós simplesmente comercializamos. Então vamos sintetizar a coisa. Virou o lance do barco, então nós temos que agir rápido sempre no lance do barco, porque a gente quer manter a qualidade do pescado. Então esse pescado precisa ser rapidamente lavado em cesto, alguns eviscerados, como em vídeo que a gente pode mostrar inclusive para vocês. Lavamos o peixe, mas temos que descer rapidamente esse peixe para o porão para ele manter a sua qualidade. Qualidade é essa que o Ministério da Agricultura também exige
que afinal de contas o Ministério da Agricultura também é responsável pela qualidade do pescado. Então vamos até preservar o Ministério da Agricultura nessa parte, e até os técnicos mais críticos que às vezes nos criticam, eles têm também a cabeça boa. Eu acho que a gente se sentar, eu já falei com alguns deles, acho que a gente tem que sentar e resolver esse problema, Gaúcho. Acho que foi essa conversa que eu tive com alguns fiscais do Ministério da Agricultura. Mas nós temos que rapidamente agir para gerar o peixe para ter qualidade. Então temos que resolver o problema do Ministério da Agricultura. Mas por outro lado, o IBAMA quer que identifique, quantifique. Se você começar a quantificar a espécie isso, nós vamos contar, mas a nossa qualidade, nós vamos perder a nossa qualidade do peixe. Então, olha em empecilho. E outra coisa, quando se descarrega, é lavado o peixe com água devidamente sanitária, é separado, né, e logo a gente tem que gelar esse peixe de novo, quantificar para a indústria, para o seu consumidor, para a exportação do peixe. O caso de arraia, a Bahia é um grande consumidor de arraia, os cações Jorge de São Paulo por quê? Eu volto a falar, o Brasil em todas as modalidades de pesca, seja emalha, arrasto, superfície, espinhel de superfície, captura 7 mil toneladas de cações, importa 35 mil toneladas. Então a mentira que é a história do feeling, isso é a mentira que é a carne do consumidor, que não tem espinha, que tem um aproveitamento muito bom, e infelizmente é uma alimentação de massa, o cação, assim como as arraias. Então querem atingir diretamente o pessoal de baixo poder aquisitivo, é isso? Ninguém põe fora, o pescador de São Constância não põe fora a carcaça, ele traz junto. Então a gente contempla um, não contempla o outro, Então, poxa, eu escuto de políticos hoje, o governo não faz essa missão, que é não atrapalhar o setor produtivo. Nós estamos gerando alimento dentro de uma sustentabilidade, vocês querem? Vamos fazer defesa, como exemplo da sardinha, do camarão, que a gente vê uma enorme reprodução. Acho que isso é mudar as ferramentas, as malhas. Tudo bem, Gaúcho, um desperdício não é esse. E eu fiquei muito contente esses dias, Roberta, que assumiu o nosso centro de pesquisa, CEPSU, ela também, pelo menos aqui, nessa casa aqui, ela falou que não concorda com jogar o peixe fora. Pelo menos eu acho que já houve um grande avanço, embora seja ICMBio, conservação, mas é a política deles. Eu acho que eles querem fazer uma parceria junto com o setor produtivo, ver o que está capturando, e nossas embarcações, como eu sempre costumo falar, estão abertas para IBAMA, para ICMBio, para o Ministério da Pesca, para qualquer universidade. Então acho que a gente nisso tem que avançar. Eu acho que o primeiro passo a Roberta deu, agradeço, parabéns a Roberta e o Link que estiver aqui. Espero que continue, que eles não sofram pressões, para agir de forma ao contrária. Então, o setor, eu volto a afirmar, só que é a verdade, a verdade é sardinha, a grande recuperação, Gaúcho, superprodução, o peixe com excelente tamanho de 8, 10, 12 peças, isso mostra a sustentabilidade, graças ao que o país, diferentemente de todos no mundo inteiro, o maior produtor é o Marrocos, mas o Marrocos captura a sardinha muito miúda, não tem tamanho, não respeita seus períodos de defesa, e nós sim respeitamos o período de defesa do camarão rosa, da sardinha, o atum. Então nós estamos à frente em muitos países, então acho que esse setor tem que ser respeitado. Voltando um pouquinho no começo do nosso papo, falando em sardinha, tem indústria aí que está partindo uma para fazer 2 latas. Ou uma sardinha para fazer 2 latas, pelo tamanhozinho do bicho. Nós tivemos essa reunião com o pessoal da Austrália e eles falaram que a Austrália é quase meio a meio a produção do peixe, da criação e do extrativismo. Tem uma pesquisa aqui no Brasil feita por uma ONG europeia, que diz que até 2030 a grande maioria da produção do consumo, a grande maioria, passou um carro de som aqui, a grande maioria do consumo do Brasil vai ser oriundo da criação de peixe no mar. Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu acho que tem espaço para todos, Gaúcho, Eu acho que vender o nosso peixe, eu jamais vou deixar de comer uma boa sardinha e um bom atum que tem um verdadeiro ômega 3, para comer um peixe criado em cativeiro. Não vou atacar outras proteínas de peixe aqui. Essa é a verdade, o peixe extrativo. Eu digo assim, se nós termos responsabilidade, se tiver pesquisa, como o pessoal da Austrália notou, nós podemos capturar, o estoque de tainha são anuais 20 mil toneladas. A recomendação é capture somente 10 mil toneladas de tainha. Vamos dividir as 10 mil toneladas, para pesca industrial, tantas toneladas para cada barco, e para o industrial, para o artesanal também.
Fechou, ótimo. O estoque de sardinhas são tantas mil toneladas. Vamos dividir o arrasto de peixe, como a Europa está fazendo hoje. Cada barco pode capturar, né? Porque ele falou que o órgão gestor, ele dá a cota de captura. A Europa está fazendo isso hoje. Então, vai nos forçar a trazer cada vez um peixe mais seleto, né? Então, e a consequência disso é só uma palavra mundial chamada sustentabilidade. Então nós vamos ter sustentabilidade porque a gente vai estar capturando peixes que já se reproduziram. Então esse é o caminho do futuro. Aí você fala, tenho medo da aquicultura, da piscicultura? De forma alguma, todo esse mercado, e a pesca extrativa jamais vai ser, se nós usarmos captura desenfreada, a gente vai colapsar os estoques, como aconteceu no passado. E do jeito que está hoje, não. E esse alarmismo mundial, nós não temos barcos, fábricas no Brasil. Essa que é uma grande vantagem que eu acho que eu posso dizer que nós temos, diferentemente de outros países, né? Super barcos que têm uma captura enorme de poderio, que processam, que arrastam, devastam, né? Grandes cercos de atum, né? Nós não temos ainda bem isso no Brasil. Dessa forma, eu posso dizer que realmente nos outros países não sei o que vai acontecer, no Brasil não vai acabar o peixe, né? Agora, a aquicultura é importante fonte de consumo, mas a grande preocupação, porque também o que pode acontecer para você começar, se você tem cachoeiras, lagoas para isso, ótimo. Não queria atacar as outras fontes de proteína, mas eu sempre falo, a que menos agride, isso aí Rio Ribor, já saiu nossa revista, né? A que menos agride é a pesca extrativa. Dos outros você vai ter que, para criar peixe, você tem que ter ração. Para você produzir ração, você tem que devastar. Você vai ter que plantar para essa ração alimentar. Então, o impacto vai ser parecido. O impacto ambiental é enorme, então a gente tem que tomar cuidado. Eles falam isso na tendência para atacar a pesca extrativa. Mas daqui a pouco eles também vão atacar também a aquicultura, a piscicultura. Então a gente tem que dosar, tem o seu limite. Eu acho que é importante, muita gente gosta do peixe, da aquicultura, a piscicultura é importantíssimo. Maricultura no nosso estado é uma coisa formidável, porque 90% sai da nossa grande Florianópolis. Então acho que a gente tem que avançar nisso, mas nós temos que dosar. Então eu vou sempre brigar pela pesca extrativa, né? Isso pelo pescador industrial. O pescador artesanal está no pacote, isso que mentira, que fala que o artesanal está prejudicando o industrial artesanal. Isso é tudo mentira, são todos profissionais, né? Todos pescadores profissionais, essa é a grande verdade. E eu volto àquela lá, porque o pescador artesanal de ontem é o industrial de amanhã, né? Esse é porque ele começa seu barquinho pequeno, vai aumentando, daqui a pouco ele embarca, daqui a pouco ele já é um mestre, daqui a pouco, como vários associados dessa casa, eles acabam virando o armador. Então isso é uma grande verdade. A vinda de produto australiano para cá, do peixe, que a intenção deles é vender o produto deles para cá e comprar alguma coisa nossa. A vinda desse produto valoriza o nosso pescado, já que não é um produto chinês que tem um menor custo e que agride aqui. Qual é a tua opinião a respeito da vinda desse peixe australiano para cá? Agrega valor ao nosso pescado? Tu viu que eles estão, inclusive, um nível de produção com produtos de qualidade, atuns e lagoas e camarões, que eles atingem mercados, né, superiores, como o Japão, como está falando, Hong Kong. Então não me preocupa muito nessa parte, porque eles têm praticamente o custo, né, o custo que o Brasil tem. Me assusta as sociedades comunistas que aí utilizam de vários recursos, como emprego escravo, mão de obra infantil, subsídios. Então a Austrália é um país com desenvolvimento, tem seu custo, então não me atrata eles trabalham num produto qualificado, como a pesca extrativa também tem sua qualidade, a gente vê isso. Então, de forma alguma, e se tem um consumidor que paga por esse bom produto, que esteja as portas abertas para eles. Não podemos competir com produtos que, como eu já falei, e foi tema de uma ação que o Sindip promoveu ao Ministério Público Federal, de produtos estarem entrando aqui com excesso de polipolifosfato, com uma série de fatores, sem documentações que estão acontecendo nos nossos portos, uma série de coisas. A gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa, prejudicando o consumidor brasileiro. Você está querendo falar de um certo peixinho vietnamita. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e logo depois a gente vai falar com o cônsul australiano aqui na sala da diretoria do Sindip e a sua tradutora, porque o meu inglês more or less. Ok? Vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Muito obrigado e até o próximo programa.
Obrigado, Gaúcha, a TVBE, de novo, pela oportunidade de sempre enaltecer esse grande setor, que é uma prova que a TVBE respeita o setor produtivo catarinense. E só para te dizer, nós estamos em Joinville agora em 3 horários, tá? Quem tiver afim aí em Joinville, assistam na quarta-feira à noite, na sexta-feira à noite e no sábado às 2 da tarde. Isso nos honra muito, porque Joinville é a maior cidade do estado. Então só vem como nosso sindicato da região centro-norte, né? Então temos alguns associados, e a pesca também em Barra do Sul, naquela região, Itapuá, é muito importante, excelentes pescadores que existem ali. É muito bom levar um pouco da pesca ao nosso norte do país, nosso norte do estado. E daqui a pouquinho o Voz Navegante vai estar ali pro Joinville, vamos pegar o equipamento da TVBE, vamos para aí, para falar e entrevistar, e ver como é que é a vida do pescador aí para essa região. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Essa troca de informação Brasil-Austrália é importante em que setor? Sim. Existem várias áreas que ele acredita que tem possibilidade de haver uma aproximação entre a Austrália e o Brasil: a área de pesquisa, a área de processos e tecnologias, o monitoramento dos recursos pesqueiros, que a Austrália é bem desenvolvida na pesquisa, e algumas tecnologias agregar valor ao pescado, por exemplo, sistemas que eles desenvolveram de maquinário e de mão de obra treinada, qualificada para o transporte de peixes vivos para os mercados asiáticos. A pesquisa na Austrália, ela é feita pelo setor pesqueiro ou pelo governo? A pesquisa na Austrália é feita por vários órgãos de pesquisa do governo, sendo que o principal deles é o chamado Xyro. O Xyro, ele não tem uma opinião puramente técnica, então ele está se coloca é uma organização que se coloca no meio de interesses que podem até ser meio conflitantes, mas o resultado da pesquisa da Xyro é puramente técnica, e é isso que norteia depois as decisões do governo, por exemplo, no controle dos recursos, do monitoramento dos recursos pesqueiros, políticas de recursos pesqueiros, por exemplo. Existe uma pesquisa feita por empresas europeias aqui no Brasil que dizem que em 2030 a grande maioria do pescado aqui no Brasil, 2030, vai ser originada da criação de peixe. Como está isso na Austrália? A criação hoje de peixe na Austrália é maior, a quantidade de peixes da criação é maior que o extrativismo? Os sistemas de pesca e de aquicultura na Austrália, foram resultado de muita pesquisa e desenvolvimento. Então, isso está conduzindo à produção de peixes de maior valor agregado para venda até nos mercados externos. E quanto à relação entre pesca extrativa e aquicultura marinha ou continental, atualmente está meio a meio. O faturamento dos dois setores estão muito equilibrados. Hoje, como é que está essa troca de informação, essa cooperação entre Brasil e Austrália no setor pesqueiro? O projeto de cooperação está iniciando, mas umas áreas que nós acreditamos que tem muito, assim, que o Brasil pode se beneficiar muito é na área de pesquisa e, por exemplo, nessa área de sustentabilidade de recursos pesqueiros, né? Decisões tomadas em pesquisas e também as pesquisas aplicadas em equipamentos para se gerar, então, uma maior produtividade, né, na produção e produtos de maior valor agregado. Uma possibilidade também seria de trazer alguns pesquisadores e representantes das empresas privadas, pesqueiras, para troca de experiência, troca de informações. O Brasil poderia também aproveitar essa tecnologia de transporte de peixes vivos, né, para mercados sofisticados que tem essa exigência e que poderia ser também explorado no Brasil. Qual a tendência
tendência na Austrália hoje do consumo de proteína animal? In Australia, in the last 20 years, o consumo de proteína proveniente de pescados tem aumentado consistentemente na Austrália nos últimos anos, que é um esforço conjunto da indústria pesqueira, mas também da consciência está aumentando na Austrália dos benefícios, né, de uma carne mais saudável, né, com ômega 3. Então a sociedade australiana ela vem aumentando a consciência dos benefícios, né, do pescado como uma fonte de alimento mais saudável. Então tem crescido bastante o consumo de pescados lá. Como é feito o marketing para o consumo de pescado? É só pela iniciativa privada ou tem apoio do governo também? Existem campanhas promovidas na Austrália para o consumo de alimentos mais saudáveis, tem também bem específicos quanto a campanhas específicas para o consumo de pescados. E nessas iniciativas de promoção, de marketing, há uma cooperação conjunta do governo, mas também do setor privado para patrocinar, né, para custear essas iniciativas de promover um consumo mais saudável, de alimentos mais saudáveis. Mas é uma coisa meio a meio, né? O governo também ajuda, o setor privado também ajuda. Bom, ficamos por aqui. Agradecendo aí ao seu Kim Fulgrave, cônsul-geral da Austrália. E muito obrigado também à dona Tânia, que fez a tradução. Antes da gente ir embora, eu quero fazer um comentário rápido. O sábado ocorreu um acidente a bordo de uma embarcação e no domingo, hoje pela manhã, também aconteceu um outro acidente. Acidente não, foi um incidente. Um já está em terra, de sábado já está bem, graças a Deus, e o de hoje pela manhã parece estar navegando, o rapaz quebrou o pé. Os dois acidentes entraram em contato com a Sul Resgate. A Sul Resgate está sem lancha. Aquela lancha que vocês viram na regata, ela está pronta, só que ela está sem motor. Aquele motor era emprestado. Aí o Beto estava comentando, hoje pela manhã, a gente vê como é que estava. Falta verba, ele não tem mais dinheiro. Acabou a grana. Então a gente não, ele precisa, a gente precisa de uma lancha de resgate. E o Beto precisa de 2 motores, ele está tentando comprar 2 motores para colocar. 2 motores de 50, a lancha navega. O engenheiro que fez disse que navega tranquilamente, põe 45 milhas com 2 motores de 50. É isso que a gente precisa. Aquele motor que estava de 150, se não me falha a memória, durante a regata, era emprestado. Era emprestado para realizar o serviço. E a Sul Resgate mostrou eficiência durante a eficiência da lancha durante a regata. Esses 2 incidentes, então, que ocorreram agora no final de semana, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas houve essas 2 ligações para a Sul Resgate, pedindo para a Sul Resgate resgatá-los. Sem motor ninguém faz nada. Sem motor ninguém faz nada. O mês passado ocorreu, rapidinho que nós estamos estourando, mês passado ocorreu um outro acidente e também ligaram para o Beto, para o resgate. O problema era o mesmo, não tinha motor, a lancha está parada e foi, graças a Deus, com um cidadão de Barra Velha, pegou a sua lancha e foi. Ótimo, louvável, mas isso não pode ocorrer. Um particular pegar uma lancha e ir socorrer algum acidente no mar, pode ficar, além daquele que está lá, pode ficar outro, por condições de tempo, enfim, e o cidadão pode vir a óbito na lancha que foi socorrer, por falta de treinamento. Graças a Deus também não aconteceu nada. Parabéns ao senhor esse que foi lá buscar num ato de cidadania. Mas o alerta fica. Nós precisamos de uma equipe de resgate aqui no litoral, pelo menos no litoral de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. A gente precisa que isso ocorra. O cara está lá com o pé quebrado, está navegando. E aí? Como é que a gente faz? Ok? Vamos pensar nisso. A gente precisa aqui sim de uma equipe de resgate.
mais uma vez, obrigado a todos. E quem não tem o sinal da TV BR na sua antena, pode assistir o programa aqui na www.avozdonavegante.com.br. Todos os programas, todas as entrevistas estão sempre no site. E a posição da frota pesqueira através das rádios costeiras que entram em contato com as embarcações. Um grande abraço mais uma vez e até o próximo programa.